Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a primeira desta semana, e logo com um tema tão escaldante quanto este. Vamos ter aqui em estúdio, ainda não chegou, Rui Simas, que é um sexual coach. Ora bem, um treinador sexual. Como é que será? Estou bastante, como direi, inquieto e ansioso por perceber o que é que Rui Simas nos pode ensinar a este nível. E nunca é mau tempo para aprendermos mais, sobretudo sobre matemática, que não é assim tão recorrente aqui neste programa. Bom, daí talvez seja. Ora, a linha é esta. Hoje queremos muitas chamadas de pessoas com reais dúvidas sexuais para o nosso treinador sexual. Uma espécie de Gustavo Santos do sexo. É o que se pode desde já avançar. Rui Simas tem um projeto novo, é alguém bastante conhecedor desta temática e acaba de chegar. Um sexual coach que chega na hora. Que é também um conselho que seguramente ele dará. Ora, Rui Simas, obrigado para começar por teres vindo. Obrigado. O facto de seres convidado a este programa para mim deixa-me feliz que queria correr para vir ter contigo. Sim, obrigado. Rui, o que é um sexual coach? Ensina-me. Ora bem, um sexual coach foi... Estás ofegante, foi a correr ou o sexual coach esteve? Vamos dizer que vim a correr. Sim. Não, um sexual coach, ou melhor, eu não lhe chamo sexual coach, eu lembrei-me de colocar o termo Pleasure and Intimacy Coaching, porque eu não trato, provavelmente, não me interessa tratar problemas do foro, como é que eu ia dizer? Mais relacionados com questões físicas da sexualidade, ou seja, pessoas com problemas de ereção ou problemas de vaginismo ou qualquer coisa do género, não são problemas que eu vá tratar. Portanto, eu não foco o termo na sexualidade ou no sexo, porque o que me interessa mais é abordar questões relacionadas com a relação das pessoas, a intimidade e a obtenção do prazer, ou seja, tem muito mais a ver com a forma como as pessoas se dão umas com as outras, a comunicação entre elas, o tipo de relação que elas procuram, as descobertas que elas se propõem elas próprias, muito mais do que só a parte de como é que eu agora ponho esta posição ou aquela posição. Isso não é bem aquilo que me interessa abordar. Bom, para as pessoas que estão a ouvir este programa, que ainda só agora se iniciou, saibam que eu conheço o Rui Simas, é alguém que sabe profundamente sobre esta temática. Vamos assumir este conhecimento mútuo. Vamos assumir não temos qualquer tipo de relacionamento. Bom, mas a verdade é que sei que és inclusivamente um estudioso. Há uma espécie de sociólogo em ti. Sim, sem dúvida. Eu tenho um curso de life coaching exatamente porque eu já fazia o que faço de uma forma não oficial, digamos assim. Aquilo que as pessoas vinham falar comigo e vinham procurar em mim, naturalmente, porque eu, desde os meus 15 anos, que estudo sexualidade, porque é mesmo aquele tema que sempre me despertou mais curiosidade a partir de uma certa altura. Bom, na adolescência não, na adolescência é aquela loucura toda e ver mais filmes possível e pronto. Mas houve ali uma fase em que eu percebi que, ok, já percebi o que é que isto faz em termos de estimulação, mas deixa-me tentar perceber o que é que leva as pessoas a gostarem mais deste tipo de pornografia, por exemplo, ou deste tipo de livros, ou deste tipo de histórias. E foi... outro dia tinha aqui alguém, Sim. Eu penso que foi na rádio ou na televisão, agora eu confundo sempre, que dizia que, por exemplo, a posição que nós mais gostávamos tinha muito a ver com a nossa personalidade ou a sexual? Sim, por exemplo. Como é que era? Agora queria-me lembrar de uma posição que era claramente uma posição de poder e que tinha a ver com isso. Mais ou menos. Bom, a questão é, sim, mas a questão é a seguinte: a sexualidade é tão complexa em tantos níveis que essas simplificações são sempre um bocado arriscadas, que é, tudo bem, tu podes ser uma pessoa que gosta de ser dominante e então gostas de posições mais dominantes, mas
Isso vem de onde? Vem de uma lacuna de dominação, ou seja, tu tens a tua vida, normalmente tu não és dominador e gostas de ser dominador na cama, ou gostas de ser dominador em todo lado, ou és dominador na tua vida pessoal e gostas também de ser dominador na cama, ou não, ou gostas de ser submisso. Isto tem muitas nuances que têm a ver também com a tua fase da tua vida, com o teu entendimento daquilo que tu procuras em termos de prazer, porque, repara, a sexualidade não é uma coisa estática. Tu não és sempre dominador, tu não és, ou melhor, não és ao longo da tua vida sempre a mesma coisa. As tuas experiências vão-te moldando, ou seja, se tu passas uma fase muito grande a ser sempre dominador, às vezes, se calhar, queres experimentar outras coisas, queres experimentar ser submisso, ou queres experimentar uma posição em que os dois dominam e os dois são submissos. Pronto, percebes? É sempre uma coisa tão flexível e tão ou melhor, deve ser uma coisa flexível e fluida, que ter sempre a mesma abordagem à sexualidade pode, primeiro, desgastar, segundo, perder a relevância, não é? Porque estás sempre a fazer a mesma coisa, e depois também tem a ver com a pessoa com quem tu estás. Se calhar, se tu encontras uma mulher que ela, só pela postura dela, já é dominadora, então se calhar tu até tens a ideia de, ok, deixa-me lá tentar desfrutar de ser submisso desta mulher que parece tão forte. Ou então, se uma mulher mais frágil, deixa-me lá tentar ver se consigo dominar esta mulher e ela sentir prazer. Portanto, é que já fizeste tudo a esse nível, Simas. Bom, vamos dizer... És um libertino, Simas. Sou um libertino, sim. Isso foi uma palavra que há uns tempos atrás entrou no léxico da minha vida e, apesar de atualmente já não ter a conotação que tinha quando foi criada na antiguidade em Paris, em França, agora toma tem uma outra roupagem, no sentido em que as pessoas que estão sempre à procura, ou que gostam de explorar a sua liberdade, vamos chamar a liberdade, porque liberdade é outro conceito que também é um bocado complexo, mas vamos chamar a liberdade, gostam de desfrutar da sua liberdade para explorar coisas mais estimulantes, são consideradas hoje em dia libertinas. No É isso que é um libertino, alguém que quer explorar... Escova, digamos assim. Isso não é um tarado? Não, se for controlado. Se for descontrolado, é um tarado, sim. Olha, deixa-me mais uma vez avisar a todas as pessoas que estamos a entrevistar Rui Simas. Há pouco apresentei como sexual coach. Porquê? Porque vi uma entrevista tua na EPI, onde eras assim apresentado. Sim, eu disse, não me chamem sex coach, e elas puseram sex coach. Mas tudo bem. Também é. Okay. Alguém que fala sobre sexo, sobre intimidade, este programa é bastante promissor. Por isso deixem aqui as vossas questões, opiniões, comentários e, sobretudo, perguntas. Rui Simas, este é o programa ideal para fazerem perguntas e revelarem-nos aqui algumas das vossas inquietações. Uma das pessoas que está sempre inquieta em relação a qualquer tema é Rodrigo, o nosso lendário ouvinte, que deixa aqui uma pergunta para Rui Simas. Vamos ouvir, não esqueçam a linha, é o 707 200 330. Olá, daqui é mais uma vez o Rodrigo aqui a falar, gosto muito do vosso programa. Eu tenho aqui uma pergunta. Eu sou canalizador e, pronto, ao contrário do que vejo nos filmes, raramente apanho clientes voluptuosos que me queiram ver nu. O que é que eu estou a fazer de errado? Não é suposto a vida imitar a arte? Quando é que começa a vida a imitar a pornografia, não é? É uma boa pergunta esta de Rodrigo. Realmente a vida não imita muito a pornografia. Não, sabes, a história da pornografia é muito engraçada, mas eu vou-te fazer assim uma contextualização. Então, quando a pornografia começou, as histórias os filmes eram basicamente comédias. Porquê? Porque era os anos 70, era loucura, era vamos aqui fazer uma coisa para nos divertirmos, mas os filmes eram feitos por realizadores a sério. Eram gajos que sabiam mesmo o que é que estavam a fazer. E os guiões também eram escritos para terem uma história, para terem um desenvolvimento, apesar de cómico. Havia uma história, não é? Diz? Havia uma história. Havia uma história, percebes? Agora ninguém a visse. Nesse tempo viam porque, pronto, era engraçado ao mesmo tempo. Okay. Até porque o sexo, nessa fase, as cenas de sexo estavam integradas no meio da história. Não era fala sexo, não era assim. Agora é que é assim. E passou a ser assim por volta dos anos 80, quando começaram a aparecer as doenças relacionadas com os atores, começou-se a fazer menos produção, começou-se a ter menos dinheiro para isso e a ganhar menos dinheiro com isso. E então as histórias começaram a ser mais básicas.
E as histórias básicas é que passaram a ser isso. Passaram a ser, ok, o canalizador vai lá à casa, pumba. O bombeiro vai lá à casa, pumba. E isso passou a ser aquela coisa sem nexo e sem conteúdo nenhum, mesmo só para as pessoas desanuviarem, percebes? E entretanto, depois quando apareceu a internet, ainda passaram a ser menos rebuscadas as histórias. Passaram a ser mesmo só as cenas e tal. Mas curiosamente também podes verificar que há tendências na pornografia. Se é certo que ali nos anos 80 as pessoas não se importavam de ver pornografia com atrizes profissionais, não quer dizer que agora se importem, mas a verdade é que a parte amadora é neste momento a grande tendência. As pessoas querem ver vídeos amadores, que não lhes pareça uma coisa profissional. Querem ver o menos plástico possível. Claro. Sim, porque... É verdade, as coisas também mudaram esse tempo. Mudaram. Eu não vejo pornografia, não é? Exato, ninguém vê. Mas a questão aqui é que, na verdade, nessa altura não havia tanto acesso a filmes caseiros como há agora. Só nos anos 80, com as camcorders, é que começaram a aparecer filmes caseiros, mas mesmo assim, para chegares a um filme caseiro, era preciso que uma cassete se tivesse perdido e alguém tivesse feito cópia, não sei o que era. Agora, as próprias pessoas fazem filmes caseiros e fazem upload para os sites porno, portanto, isto está muito mais democratizado nesse sentido. Aliás, tu foste programador do canal Hot. Foi. Quanto tempo? 5 anos. 5 anos? Como é que é ser programador de um canal para adultos? Olha, foi uma experiência muito interessante, porque o canal surgiu depois de existir o Sexy Hot, né? O Sexy Hot tinha os filmes brasileiros, americanos e pronto, da América do Sul, basicamente. E aquilo era sempre a mesma coisa, era sexo anal puro e duro, não havia cá história nenhuma, aquilo era com péssima qualidade. Isso era o grande feitiço, era o que as pessoas queriam, é sexo anal com fartura. Não, e ainda por cima dobrado em espanhol, o que era espetacular. E quando eu fui convidado para ser diretor do canal Hot, exatamente porque andava a estudar sexualidade, a primeira coisa que me apeteceu fazer foi exatamente diversificar ao máximo a oferta de filmes. E então fui buscar os asiáticos, fui buscar os anos 70, fui buscar os italianos, os franceses, que para mim são os que ainda se mantêm com alguma qualidade, e depois começámos a produzir também filmes portugueses, o que foi um desafio ainda... Como é que está a indústria a esse nível? A indústria está um bocadinho fraquinha. Parada? Sim, porquê? Porque a partir do momento em que se deixaram de vender DVDs, deixou de haver investimento. Porque a internet é um espaço muito complicado de teres rentabilização de produções. Ou consegues saber os meandros da coisa, ou então és engolido pelos sites que oferecem as coisas grátis. A verdade é que a indústria de filmes para adultos vive de quê? A indústria de filmes para adultos vive de quê? Em Portugal? Sei lá. Em Portugal não sei do que é que vive. Não podia viver dos assinantes do canal? Ou já ninguém quer assinar o canal porque vê isso de forma gratuita na net? Não, por acaso era surpreendente, porque na altura em que eu estava, apesar de haver sites com coisas de borla e apesar de os nossos filmes terem serem feitos num dia e no dia a seguir estarem disponibilizados num site qualquer de torrents, havia 30 mil assinantes do canal. E, portanto, 30 mil? Portanto, e agora? Agora não faço ideia. Mas agora já se desmultiplicou. Agora já tens o Hot Gay, o Hot Tran, ou o Kinky, ou o que é. Verdade. Sim, tens várias coisas. Mas não sei como é que... Aquilo não tem produção própria agora. Olha, deixa-me ler aqui algumas mensagens, que já são bastantes. Mais uma vez, recordamos que estamos a entrevistar o Rui Simas, que vem aqui falar sobre sexo e intimidade. E ele pode-te dizer que é alguém que acompanha bem o assunto, é um estudioso. Ora, cá está. O José Mirradinho, é bom este nome, num programa como este. José Mirradinho diz... Clássico, Emanuel, anos 70. O Nuno Rodrigues diz programa promissor. Esse é erótico, porque não tem. Quer dizer, pelo menos pelas convergências, pelas designações, os filmes pornográficos são os que têm sexo explícito e esse só tem sexo implícito. Olha, aqui o Alexandre Fernandes diz: o gemidão do WhatsApp, alguém caiu? Grande Alexis Texas. Alexis Texas. Sabes quem é o Alexis Texas? Alexis Texas. Quem é? É uma atriz. É conhecida? Sim. Estou fora do meio, tenho que rapidamente me atualizar. Ora, o Nuno Rodrigues pergunta quem é que está a filmar? Deve ter Parkinson. É o Tiago. O Tiago deve estar a dormir. Está nervoso. É a mesma pessoa que pergunta
que se vamos dar em direto toda a emissão, sim. Aliás, aviso para todas as pessoas que nos estão a ver, estamos a transmitir em direto para o Facebook através da nossa página. De resto, fazemos isso em todas as emissões e podem ver como é lindo. O Rui Simas tem, ele veio preparado para seduzir nesta transmissão, mas veio sobretudo preparado para responder a todas as questões que possam ter, e temos aqui alguém que sabe de facto do que fala, é o Rui Simas. Ora, vamos ao telefone com dois rapazes, um deles conhece Rui Simas, o outro não sei. O primeiro é o João Ferreira de Braga, que quer partilhar experiências. Vamos a isso. Queremos raparigas nesta emissão. Liguem 707 200 330. Só para não ouvirmos só uma opinião masculina, não é? Seria triste. Queremos raparigas verdadeiramente emancipadas e corajosas que nos relatem também as suas experiências. Sim, também podem ser tímidas. Ora, João, estamos curiosos, obviamente, para ouvir as tuas experiências. Olá, estás bom? Olá. Olá, tudo bem? Boa noite ao Albim, boa noite ao Rui. Conhece o Rui Simas? Não conheço, não. Mas achei bastante interessante este tema porque é sexo, não é? É interessante. Não, sim. Eu vou explicar mais ou menos a minha experiência. Eu tive um relacionamento com uma pessoa durante 9 anos, acabámos por nos desentender e desde então, há 1 ano e meio que estou solteiro, e essa palavra do libertino encaixa-se bastante no meu estilo de vida. E aquilo que eu reparei é que, exatamente indo de encontro àquilo que o Rui falou, aquilo que eu acho neste momento é que há um grave problema em termos de intimidade com as pessoas. Portanto, os casais não se entendem e as pessoas não conseguem criar laços de intimidade de forma a poderem manter as relações. E conheci várias mulheres desde então, e quase todas elas se queixam exatamente da mesma coisa da relação que tiveram anteriormente. Queria saber o que é que o Rui tem a dizer em relação a esta minha experiência. Rui, as relações estão a mudar? Sim, as relações estão a mudar muito, mesmo. As mulheres estão cada vez mais emancipadas e a saber cada vez melhor aquilo que querem, e há muitos homens que não estão preparados para isso, porque estão habituados a ser eles a dizer o que querem. Pois, porque senta que agora as mulheres estão iguais a eles, não é? Não é iguais, é a quererem coisas que muitas vezes ultrapassam aqueles desejos mais pragmáticos que os homens têm. Querem coisas mais envolventes, mais complexas, e há muitos homens a querer só relações voláteis. Exatamente. E neste momento, elas também querem, obviamente, toda a gente quer tudo, mas agora há um crescendo de vontades que se vão tornando mais complexas, no sentido em que há cada vez mais coisas que tu podes usar na tua relação e podes explorar. Como assim? Brinquedos, objetos, uma viagens. relação extraconjugal, não é? Relações extraconjugais também. Não, mas há muitos, por exemplo, há muito turismo sexual, há muitas casas onde podes ir com a tua companheira ou com a tua companheira. O que é que pensas da prostituição, Rui? Eu acho que, o que eu penso da prostituição é que cada um faz o que quer. E no caso de haver uma vontade própria de vender o corpo, acho que é um negócio tão legítimo como qualquer outro. O que eu não concordo em nenhuma situação é em coação. Portanto, se alguém for coagido a fazer isso, então aí não concordo nada e nem acho que seja uma coisa boa. Portanto, qualquer tipo de coação, seja numa relação de negócio, seja numa relação normal, de cônjuge, qualquer tipo de coação não é bom. João, das relações que vais tendo nos últimos tempos, o que é que notas nas mulheres, nas pessoas com as quais te envolves? E já agora conta-nos uma história, não é? É exatamente isso que eu noto, é que as mulheres são muito mais complexas que os homens, e que os homens, não sei se por uma questão cultural ou, não sei, eu acho que ainda existe um bocado aquela ideia do macho que quer mostrar à mulher que tem potência e por aí fora, e aquilo que eu acho é que as mulheres, obviamente que a potência é importante, não é? Porque
a impotência não traz grande prazer sexual, mas as mulheres são muito mais rebuscadas e procuram diversificar um bocado a relação e melhorar a intimidade, e os homens não estão à altura disso. Aquilo que eu noto, e vejo inclusive muitas mulheres que têm relacionamentos, que ainda têm relacionamentos, algumas casadas, outras que namoram ou que vivem com alguém maritalmente, e que no fundo vêm exatamente dizer isso a mim, que o meu marido é aquela velha história da chapa 5, é papá, mamá e acabou-se. E sempre que é a mesma coisa. Eu não entendo muito bem porque é que digamos, denominador comum nas mulheres acontecerem isso. E estou a falar de mulheres desde os 25 anos aos 50 anos. Os fetiches das mulheres, será que também se alteraram? Eu não sei se alteraram, porque se tu fores ver a história da humanidade já houve muita coisa, muitos fetiches, muito malucos, mas o que há é, nesta fase, nesta altura em que estamos na sociedade em que estamos inseridos, há uma cada vez maior vontade de explorar coisas diferentes. E enquanto tu antes não tinhas um acesso à informação e não tinhas acesso a nenhum tipo de experiência fora do meio onde tu existias, tu agora tens acesso a inúmeras possibilidades de experiências que, por acaso, ainda estava a discutir isso com alguém, porque uma coisa é tu enquanto homem, queres estar, imagina, com 10 mulheres. Sim. E outra coisa é uma mulher querer estar com 10 homens. E a questão, estigma, não é? Sim, mas a questão aqui é, tu para estar com 10 mulheres, tu tens de ter capacidade física, enquanto homem, para estar com 10 mulheres. E tu podes ejacular passado 2 segundos. Ou podes ir abaixo passado na segunda mulher. Enquanto a mulher, quando pensa em 10 homens, não pensa, eu posso perder a ereção, ou posso... Não. Ela realmente constrói todo um universo à volta daquela situação, em que não há... ela não vê enquanto possibilidade de alguma coisa vai falhar da minha parte. Se falhar é da parte deles. E, portanto, eu quero ter prazer e quero desfrutar deste momento o máximo possível. E quem diz 10 homens diz nós viajar. partimos em desvantagem para um cenário desses. Não é isso, é a nossa cabeça, a nossa cabeça masculina está sempre condicionada. Ou seja, por isso é que a maior parte dos homens tem fantasias quero estar com 2 mulheres, ou quero fazer sexo num sítio público. Coisas muito, muito mais simples e muito mais fazíveis do que provavelmente as mulheres, porque as mulheres têm fetiche e têm ideias que só falta meter unicórnios e... Sim, é verdade. Porque é mesmo possível, percebes? Sim, a fantasia mais recorrente por parte dos homens é justamente sexo com 2 mulheres. Sim. Então, e as mulheres? É com 2 homens? Não, é como eu te digo, as mulheres não têm esse limite. As mulheres não há uma que seja assim quase transversal como é esta, não é? Pode-se dizer, não, é melhor nem dizer porque da experiência que eu tenho... algumas das mulheres que queremos que se pronunciem neste programa. Olha, podem fazê-lo através do Facebook já agora, ou através do telefone 707-200-330. Mas vou-te dizer, há um livro muito interessante sobre as fantasias sexuais das mulheres. Portuguesas da Isabel Freire, não é? Exatamente. Sim. Já veio este programa de resto falar sobre isso. Exatamente. Que tem depoimentos pessoais, individuais de cada tipo de mulher, ou seja, ela entrevistou mulheres dos 18 aos 80. Porque já não me lembro que conclusões é que ela chegou. Porque as conclusões são muito abrangentes, percebes? Não há assim uma linha que tu possas dizer, ok, as mulheres têm esta linha de pensamento. Não, depende da fase da tua vida, depende da tua experiência de vida e depende sei lá, daquilo que tu consegues projetar em termos de fantasia, porque há uma das coisas que eu me lembro dela ter dito que é uma linha comum é ambientes que tenham água, ou seja, há muitas mulheres que fantasiam com praia e com piscina e com um barco, percebes? Ambientes aquáticos ou aquosos são muito comuns nas mulheres, mas esse livro é muito interessante porque tem mesmo vês aí a panóplia de ideias que podem surgir na cabeça. Já tem alguns anos esse livro, de resto a autora esteve aqui neste programa. Ora, em linha, já está há algum tempo alguém que te conhece, é o Nuno Vilhena da Anadia. Sabes quem é? É um fotógrafo, sim. Fotógrafo. Olá, Nuno. O que é que terás aprendido tu com o Rui Simas ao longo destes anos? Antes de mais, boa noite a ambos. Olá.
conheço realmente o trabalho do Steven de vídeo e dou-lhe os parabéns por isso, porque veio desconstruir um bocadinho aquilo que é a pornografia em Portugal e faz vídeos, puxa muito mais ao lado emocional, não tanto aquele lado óbvio, e eu de facto tenho acompanhado o trabalho dele, não sempre em contacto, mas acho que é uma pessoa que tem e que virá a ter muito a dizer quanto ao tema. Eu tinha algumas perguntas para ele, muito rápidas. Histórias com ele, eu embaraçado. Estava à espera disso. Por acaso nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas já falámos várias vezes. Sim. E muito obrigado, Nuno. Pronto, a questão é a pornografia, o sexo e a religião. Se não consideras que já seria tempo, digamos assim, da religião ter uma abertura maior quanto ao sexo, e não apenas como procriação, mas também como fonte de prazer. E de minha curiosidade, eu gostaria de saber se sabes em que época na história houve essa mudança de perspectiva de procriação e para passar a ser uma coisa mas também de prazer. A outra questão tem a ver com algo que já está um bocadinho do ser tarado. E se também não consideras que essa palavra tarado é uma construção mental da sociedade para algo que no fundo é apenas um comportamento puramente selvagem do macho e da fêmea, porque nós no final de contas somos macho e fêmea, enquanto que os animais que nós dizemos que são animais têm o seu instinto, nós também o temos, apenas temos uma consciência e trabalhamos tudo em função dessa consciência. Eu gostaria de saber a tua opinião relativamente a estas duas questões. Muito bem, sim, mas queres responder? Então respondo à segunda primeiro. Muito obrigado já agora, Nuno. A definição de tarado, como todas as definições, claro que são designações ou são construções sociais, sim. Mas esta palavra em particular designa uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. Portanto, não é por ser selvagem, não é por ser macho ou fêmea, é por pôr os seus instintos mais primitivos à frente do seu comportamento social, digamos assim. Portanto, se é uma pessoa que não controla as suas investidas e os seus instintos, logo é uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio a nível social, digamos assim. Porque uma pessoa pode ser tinha e pode fazer sexo com as paredes e com o que quiser. Mas em nível de comportamento social, obviamente que tem que haver algum comportamento, como é que vai dizer, mais orientado para viver em comunidade, digamos assim. Pronto. Então e sobre a religião? Sobre a religião, então é assim, é muito recorrente dizer porque é que a religião não é mais aberta, porque é que as pessoas não são mais amigas. A religião não nasceu para ser aberta, porque senão não era preciso religião. A religião nasceu exatamente para condicionar algumas coisas e quem quisesse, bom, na altura em que nasceu, mesmo quem não quisesse era obrigado, mas nesta altura quem não quer comprometer-se com as regras da religião não segue essa religião, ou pelo menos não é um crente ativo, digamos assim. Mas a religião nunca irá mudar no sentido em que a sexualidade é uma grande arma de controle das pessoas. E se tu permites tudo, tu não controlas as pessoas basicamente podem fazer o que quiserem. Até porque quando tu crias dogmas, imagina que o Papa dizia, ok, a partir de agora não precisam de usar preservativo, podem estar à vontade. O que é que achas que ia acontecer? Toda a gente ia deixar de usar, toda a gente que segue essa religião iria deixar de usar preservativo e então iria ser muito mais complicado. Mas é o contrário, eles não querem processo preservativo. Recentemente percebi que realmente que a função, ou pelo menos da minha perspectiva, que a função da religião foi quase que controlar a população, tudo em volta de uma certa repressão, criar-se tabus, criar-se mitos, etc., para realmente esse controle da mentalidade, digo eu. Sim. Não sei se
Sim, mas ainda, agora, por acaso, aquilo que eu estou a estudar agora, e estou a ler em vários livros, é exatamente a ideia da transgressão. Ou seja, o estímulo que pode haver numa proibição. Porque se tudo for possível, às vezes deixa de ser estimulante, deixa de ser uma conquista. Ou seja, se tu tiveres de ultrapassar qualquer coisa, ultrapassar uma barreira, ultrapassar um impedimento, ou ultrapassar um impedimento geral, não é impedimento pessoal, mas ultrapassar qualquer coisa que seja, ou que faça uma transgressão, isso é um estímulo extra que muitas vezes acaba por ser apenas a única coisa que as pessoas querem experimentar. Imagina, tu conheces alguém que nunca experimentou qualquer coisa, nunca experimentou, sei lá, coisas básicas, imagina, nunca lhe lamberam os pés, por exemplo. E a pessoa nunca me lamberam os pés. Portanto, e a pessoa nunca sequer pôs isso na sua cabeça e acha horrível quando vê e não acha que tem os pés bonitos e não sei o quê. O facto de, quando acontece por consensualidade sempre, não é? Tu conseguires lamber os pés dessa pessoa e essa pessoa descobrir que há todo um novo universo de prazer por causa disso, pode correr mal, não é? Mas se correr bem, essa transgressão que tu conseguiste com essa pessoa, porque ela tinha esse bloqueio, ou tinha esse impedimento mental, acaba por ser duplamente excitante, não só porque tu gostas de lamber os pés a alguém, mas porque aquela pessoa conseguiu ultrapassar essa barreira. Sim, mas deixa-me fazer esta pergunta a uma ouvinte, a primeira, do Porto, Elizabeth. Elizabeth, já te lamberam os pés? Why not? Não, por acaso não. Ainda não encontrei ninguém com esse fetiche. Estás à procura de alguém que te lamba os pés? Eu posso fazer um rap na rádio, vai ser fácil. Como é que tu vês as tuas fantasias? Como é que vês as conversas que tu tens com as tuas amigas? As mulheres falam muito sobre sexo. Por exemplo, os homens, quando falam sobre sexo, nunca falam de uma forma muito séria. Falam sempre de uma forma... como é que podemos adjetivar a forma como nós falamos? Genérica e um pouco javarda, não é? Falamos um pouco assim de sexo, e os homens que me estão a ouvir sabem que é isso que se trata. É muito raro. Eu acho que as mulheres não falam de sexo de todo. Não falam? Não falam de sexo de todo? Não tenho nada dessa ideia. Tenho toda provas do aquela contrário. ideia de sexualidade transmitida pela televisão não vai nada de encontro à realidade que eu conheço pessoalmente. Então não falam sobre sexo? Não. Nós queremos, por favor, duas mulheres que falem sobre sexo, uma com a outra, por favor. Liguem-nos as duas e falem sobre sexo durante alguns minutos. Nós estaremos aqui a ouvir-vos. Por acaso era uma das coisas que eu mais gostava no mundo, era ouvir uma conversa entre duas, três mulheres assim que não soubessem a presença de um homem, para que estivessem descontraídas, e ouvir como é que elas falavam. Como é que será? É só seres um gajo fixe e elas eu já convidarem para tentei si. falar com mulheres sobre isso e há muito tabu de não sermos compreendidas e de sermos consideradas as nojentas. É muito difícil, por exemplo, eu sou uma das mulheres que tem mais abertura, mas acabo por falar mais de sexo com homens do que com mulheres. Porque as mulheres retraem-se todas e tu ficas sempre com aquela sensação, ok, o que é que ela vai ficar a pensar de mim e portanto não consegues falar sobre as coisas. Tens mais pudor em pensar o que é que uma mulher vai ficar a pensar de ti do que o que é que um homem vai ficar a pensar de ti? Sim, tenho muito mais abertura em falar de sexo com homens do que com mulheres, sem dúvida nenhuma. Isto tem todo sentido o que ela está a dizer. Pois. Sim. Já agora, quais são os teus fetiches, Elizabeth? Os meus fetiches? Sim. Quais são os fetiches? Então vou fazer uma pergunta se calhar mais genérica, se não quiseres responder assim de um nível tão pessoal. Quais é que achas que são os fetiches mais recorrentes das mulheres? O que é que as mulheres querem? Das mulheres em geral não sei dizer. Os meus fetiches eu já tive um, que era estar com outra mulher e um homem. Sim. E já o cumpri. Mas depois não repetiste, não é? É um clássico. Eu se calhar gostava de fazer swing. Mas não sei se irei conseguir. Tu, neste momento, tens uma pessoa? Tenho um... E já falaram sobre isso? Era a minha próxima pergunta, pois. Era isso. Como é que seria a reação dele? Sem estarmos casados verdadeiramente, mas sentimos casados. E, aliás, foi com ele que eu ultrapassei todos os meus fetiches que queria na altura. E estamos juntos, só que depois, agora também estagnamos um bocadinho
também tivemos uma criança e tal, pronto, as coisas pararam um bocadinho. Então, mas o que é que te estimula no swing? Eu acho que é aquela sensação de ser novamente desejada e encontrada. Novamente quê? Meu marido Desculpa. já me conhece. Novamente desejada? Encontrada. Desejada e encontrada. Acima de tudo, não é? Mas sentes essa lacuna na tua O relação? teu marido não tem contra. Elizabeth, o que é que se passa assim? Mas o meu marido já sabe como é que me excita facilmente. Ok. Então, Ok, pois, que é a descoberta. Sim. Tu queres dizer? Exatamente. Atenção que o programa está a ficar bastante quente e nota-se pela reação das pessoas, pelos comentários, pela quantidade de telefonemas que já temos. E temos outra mulher em linha. Elizabeth, Boa. queremos agradecer aqui a tua intervenção. Obrigado, Elizabeth. No fundo, foste tu que... E deves experimentar isso. Tudo, deves experimentar tudo. Olha, eu só queria dizer outra coisa, porque ainda há Sim. bocadinho eu não disse uma coisa que era. Para a mulher é tudo muito fácil e eu acho exatamente o contrário. Porque sempre que nós mulheres não conseguimos ter prazer numa relação, a culpa é sempre nossa e não do homem. Não deixa enganar. Não deixa enganar com isso. Fazer, não nos sabe acariciar com antecedência, não é do homem que não nos dá tempo, é sempre da mulher que tem dor, que tem isto, que tem aquilo. Portanto, nós é que sentimos sempre o ónus de termos que estar molhadinhas e prontinhas para o homem entrar como quiser. A questão é sempre complexa para os dois lados. É sempre difícil e fácil para os dois lados porque se alguém tiver... Há bocadinho que é muito fácil para a mulher, porque a mulher não tem que estar de pau, e Pois. que não tem, e que pode ejacular, no homem pode ejacular logo e a mulher não acontece. Mas depois a mulher é super difícil conseguir muitas vezes o orgasmo porque o homem não a entende. E existem todas as outras vertentes. Não, estava a falar em termos... culpamos a nós que não conseguimos o orgasmo. Não, eu estava a falar em termos de concepção de fantasias, não estava a dizer no ato em si. Estava a dizer que ok. quando concebemos fantasias, o homem tem sempre a questão de, ok, eu posso ser um grande agaranhão e estar com muitas mulheres, mas depois na altura pode não acontecer. Espera aí, Ele Elizabeth, pode um homem não pode conseguir. culpar uma mulher dela não atingir um orgasmo? Sim. Hum. Já fui culpado, já me tentaram culpar disso várias vezes. Ou Isso é- na penetração. Isso é quando não se tem talento e depois culpa-se a pintura. Pois é a mesma coisa que colocar a culpa no árbitro, não é? Exato, a culpa é nossa. Exatamente. Ahm, Mas muitas pessoas, muitos homens reagem assim. E é preciso desconstruir essa imagem, não é? Porque Exato. a mulher é... E denunciar essas pessoas no Facebook. Não, a sexualidade é sempre uma descoberta e deve ser encarada sempre como tal. Ou seja, às vezes não corre bem, outras vezes corre bem e isso tem que ser encarado como um processo. Não é porque agora não funcionou, eu sou muito mal, ou agora não funcionou, ou agora funcionou, eu sou muito bom. Isso não é linear. A sexualidade depende de contextos, depende de estado de espírito, depende de, sei lá, de posturas, depende do stress do dia, depende de imensas coisas. E portanto não se pode culpar uma situação a alguém ou pôr a culpa numa pessoa, porque há muita coisa que pode condicionar e portanto tem que se assumir que é um processo. E às vezes o que se descobre numa relação esporádica, ou seja, uma relação de uma noite só, que aquelas pessoas não são compatíveis porque não há química, não funcionam bem, não pensavam que ia dar mas não deu, portanto isso não tem que ser culpa de ninguém, isso é uma circunstância e tem que se abordá-la como tal. Olha, temos que ser rápidos, temos ouvintes à espera e muitos que querem falar sobre esta temática. Rui Simas está aqui a falar sobre sexo e intimidade. Rui, como é que apresenta o teu projeto? De coaching? Eu tenho uma página de Facebook onde as pessoas me podem contactar ou então através do e-mail simasxcoach@gmail.com e vou e recebo pessoas no meu consultório. Recebes pessoas no teu consultório? Sim. Onde falamos basicamente sobre questões positivas, ou seja, eu não pretendo tratar pessoas, eu não sou psicólogo, eu não pretendo tratar traumas, nem nada desse género. O que eu faço e por isso é que eu chamo coaching, eu acompanho o desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento relacional
no sentido de qualquer coisa, ou seja, nós queremos explorar isto, mas não sabemos como é que devemos de abordar a coisa, ou eu quero explorar isto com o meu marido, mas não sei como é que é de falar com ele, ou eu quero explorar a minha sexualidade, mas não sei o que é que há para que se possa fazer. Podias ter dado aqui um bom conselho a Elizabeth, que queria começar a fazer swing com o marido. Exatamente, por isso é que eu lhe estava a perguntar se eles já tinham falado sobre isso. Olha, dizer que vamos já a seguir ouvir a opinião de Nuno de Lisboa, que discorda com o que tu estás a dizer. Ele deixou uma mensagem no nosso Fala-me Aqui. Depois a Ana de Lisboa e ainda a Carla Rodrigues, também de Lisboa, que representa, diz, a equipa das mulheres que falam de sexo sem medo. Bom. E ainda bem. Moral, apresenta. Moral, apresenta. Moral, apresenta. Prova oral. A minha prova oral. Apresenta. Prova. A minha prova oral. Segunda, quinta-feira. Telefona. Segunda, quinta-feira. A prova oral. Liga. Antena 3. Prova oral. Ok, e tal como havíamos prometido, vamos então ouvir a primeira mensagem que nos deixaram no na nossa caixa de mensagens sonora. É do Nuno de Lisboa. Boa noite, eu sou o Nuno de Lisboa. Eu queria só deixar aqui um pequeno testemunho, porque eu discordo um pouco daquilo que está a ser dito. O problema com as relações, eu acho que nada tem a ver com o sexo, nem com sensualidade. O problema das relações hoje é muito diferente. Nós temos relações completamente diferentes do que aquelas que os nossos pais tínhamos. E assim, tanto os homens como as mulheres aprenderam a desfrutar muito melhor o sexo e a valorizar o sexo. Daí a grande diferença hoje das mulheres é que valorizam o sexo. E se calhar antes não, antes tinham que aturar sempre o mesmo gajo, sempre o mesmo tipo, e pronto, e agora não. Porque de resto eu acho que as mulheres estão muito melhores, e acho que os homens também têm sabido estar bem à altura. Esta do que eu sou mais velho e já tive uma data de mulheres e elas queixam-se sempre, são uma história que esse é o verdadeiro macho latino que se faz e acontece, mas acho realmente na realidade não é nada disso assim. Agora as mulheres desfrutam muito mais do sexo. Ora, esta era a mensagem do Nuno de Lisboa. Vamos então... Foi exatamente isso que nós dissemos. Vamos falar com a Carla, com a Carla Rodrigues de Lisboa, mas antes, e à frente dela está a Ana de Lisboa. Vamos começar com a Ana. Olá, Ana. Tudo bem? Obrigada. Olá, Rui. Olá, Alvin. Boa tarde. Olá. Também fazes de parte do grupo das mulheres que falam sem tabus sobre sexo? Eu falo sem tabus sobre sexo, sim. Muito bem. Bem parecia. O que é que queres dizer abertamente sobre este tema? Olha, o que eu queria dizer, isto é mais um desafio de propriamente uma opinião, mas é um desafio que às vezes fala um bocadinho disto, que é a questão da pornografia, e a pornografia que está acessível muito facilmente. Que é, nós vimos um filme pornográfico e vimos homens esculturais com pilas enormes, mulheres fantásticas com mamas fantásticas, uma performance de meia hora sempre ali, parece que é tudo muito natural, e depois nós sabemos que na realidade nem todas as pessoas são assim e nem todas as performances são assim. Até que ponto é que a pornografia, mais do que às vezes um estimulante, pode ser um inibidor para as pessoas normais? Aliás, até porque se diz que a culpa da procura do príncipe encantado é da Disney e da mulher perfeita é da Playboy. Isto é mais um desafio do que propriamente uma opinião. Bom, então, Rui. Isso... Olá, Ana, antes de mais. Olá, Rui. A questão é, sim, quando se escolhem atores, normalmente escolhem-se atores ou com membros grandes ou com mamas grandes. Porquê? Porque são atores que remetem para o apogeu da fisicalidade. É como ver um jogo entre o
a segunda divisão e a terceira divisão. Não queremos ver esse jogo, queremos ver a primeira divisão. E isso, sim, pode condicionar um bocado a imagem da fisicalidade entre homens e mulheres. Mas por isso é que há tanta procura pelos filmes amadores. É porque agora interessa ver o gordinho, a gordinha, o baixinho, a baixinha, o que tem pila grande, o que tem pila pequena. Essa democratização da sexualidade, porque depois quando vês os filmes amadores, então aí vês todo o tipo de sexo, não vês só o sexo à grande, vês o sexo de 2 segundos, vês o sexo na webcam, vês o sexo em todo lado, até é mal filmado e pronto, não há essa preocupação em serem os modelos assim ao assado. Isso acabou por, se quiseres, dar mais abertura às pessoas, como tu dizes, normais, que procuram alguém com quem possam ter empatia e quem possam sentir desejo e imaginar-se ser eles a estarem ali e haver cada vez mais categorias nos sites pornográficos também abre mais o espectro de coisas que tu podes descobrir, porque podes nem saber que gostas, como por exemplo... Sim, diz. Coisas. Lembro-me de uma pergunta boa que nunca te fiz, embora já te conheça há algum tempo. Tu que foste diretor de um canal de filmes para adultos durante 5 anos, até porque isso faz parte do fetiche da cabeça de alguns homens. Mas digo já que é uma canseira. Foste para a cama com uma atriz porno, ou não? Não, nunca fui para a cama com uma atriz porno. Aliás, não gosto de misturar trabalho com prazer. Mas sabes que esse é também um dos fetiches dos homens, não é? Sim, mas tendo eu optado por ter esta posição, porque repara, teria sido muito fácil, não é? As coisas estavam ali e podiam ter acontecido. A questão é que eu não faço aquilo que faço, eu não estudo sexualidade para estar com mais pessoas. Percebes? Eu estudo sexualidade para, quando estou com as pessoas, estar a descobrir qualquer coisa, ou estar a perceber qualquer coisa diferente do que é que se passa comigo ou com as pessoas quando estamos juntos. Ou quando estamos a 3, ou a 4, ou a 10. O que é que tens a dizer quando se percebe que as pessoas que estão solteiras cada vez mais têm mais do que um parceiro? Porque estão justamente nesse... As pessoas que estão solteiras? Sim. Fazem elas muito bem. Sim, mas é verdade. Isso acontece cada vez mais. Sente-se que as pessoas já não falam só com uma pessoa, claro, e também já não estão só com uma pessoa. Homens e mulheres. A partir do momento em que tu tens cada vez mais facilidade em chegar a outras pessoas, como por exemplo com as aplicações de telemóvel, como os Facebooks, como as redes sociais todas. Os Tinders. Sim, é isso. Obviamente que as possibilidades estão muito mais em aberto, não é? Quando tu vivias no teu bairro e conhecias as pessoas que viviam à tua volta e nenhuma delas interessava, tu estavas ali confinado àquele espaço, não é? Ou quando estavas no teu emprego, ou na tua escola, ou seja como for, estavas confinado àquele espaço. Agora, o teu espaço é o país, é o mundo, portanto, são só 7 bilhões de pessoas. Olha, há alguns comentários que nos estão a chegar através da nossa página do Facebook. Obrigado, Ana, a tua participação. O Rafael Dias, grande comentário, Ana, aí está, a parabenizar. A Patrícia Rodrigues pergunta-te o que é mais importante para uma boa relação sexual? Já vais responder a isto. Mara Quinta diz, parece-me que vão ter de fazer uma segunda edição deste tema. Parabéns, Rui. Swing parece ser um dos fetiches mais comuns. Parece interessante, diz o Alexandre Fernandes, que está a participar bastante. A Andreia Nogueira diz, alguém diga a Elizabeth que anda a escolher malas amizades. Sobre o que o ouvinte disse, diz o Alexandre, cada vez mais existe uma menor comunicação entre as 2, 3, 4 pessoas. As pessoas sabem o que querem, sabem como são satisfeitas, mas ao mesmo tempo não são capazes de dizer ao companheiro ou à companheira como se fosse preciso uma bola de cristal e preferem dizer que a pessoa não satisfaz aos amigos. Cada vez mais noto isso. Estamos mais abertos e ao mesmo tempo fechados e mais individualistas. Sim, uma das coisas que é mais recorrente nas pessoas que me procuram é exatamente isso. Há uma falta de comunicação enorme e essa falta de comunicação faz com que as relações acabem muito precocemente. Ou seja, como eu não tenho paciência para falar com aquela pessoa, ou porque eu acho que aquela pessoa não vai aceitar, ou porque já estamos cansados de estar sempre a fazer a mesma coisa, e eu já a conheço, como dizia, não sei quem é que foi o ouvinte que disse, mas ele já me conhece e, portanto, não há aqui novidade nenhuma. Então, interessa-me procurar outras coisas, ou interessa-me estar com outras pessoas. E a questão não deve ser assim no sentido em que, a meu ver, não deve ser assim no sentido em que estamos a desperdiçar o facto
ou melhor, estamos a assumir que as pessoas vão ser sempre iguais e que estão sempre na mesma fase, digamos assim. Olha, vamos ao telefone falar com mais uma ouvinte, a Carla Rodrigues. Olá, Carla. Olá, Tudo bem? Sim, olá, Tu sim fazes parte bem. do grupo de mulheres que fala sentado Agora sim. sobre sexo. Como é que vês as relações no tempo atual? A palavra que eu tenho, as duas palavras que eu tenho é fast sex. Era o que o Rui estava a dizer, as novas apps, o encontro fácil, o bora aí dar uma rapidinha e amanhã, chamada a queca mágica. Eu dou uma e tudo Por acaso há desaparece. uma teoria sobre isso, sim. Sim. Mas que ao mesmo tempo torna impessoal e torna com que as relações não sejam duradouras, porque não há tempo para falar, porque a pessoa não está interessada, porque já sabe ao que vai, já sabe ao que vai encontrar. E mesmo quando se quer uma relação, muitas dessas relações também começam por essas plataformas, e é claro que depois o jogo acho que já está viciado, porque grosso modo as pessoas que andam nesses sites não são as chamadas pessoas sérias. Eu estou a fazer o sinal de coma, de pessoas sérias, o tradicional, não é? Que a pessoa vai a um café, encontra outra e isso já não existe. As relações hoje é mesmo isso, é o fast sex. E eu acho que isso é mau, porque não há trabalho a dois, há trabalho a um, porque um depois também sabe mais que o outro, e isso também depois tem a ver com o facto de a pornografia estar democraticamente instalada em tudo o que é. Quem tem um computador consegue acessar à pornografia, e mesmo a camada mais jovem, quando experimenta o sexo, experimenta de uma forma já ensinada daquilo que vê online e tenta fazer igual, mas depois aquilo nunca sai igual, não é? Há uma coisa que tu estás a dizer e também é importante, que é muitos dos homens aprenderam o beabá da pornografia vendo pornografia. O beabá do sexo. O beabá do sexo vendo pornografia, que não é bem a mesma coisa. Não é nada. Um corpo Mais ou de uma menos. mulher tem a ver com o corpo de outra, e uma zona erógena de uma não tem nada a ver com a zona erógena de outra. E reparem que eu sou 100% hetero. Eu nunca experimentei mulheres na cama, nem quero. Não estou interessada. Eu confesso que um homem, quando está com a mulher, faz as coisas de maneira diferente, porque experimentou coisas diferentes, e se houve uma que gostou, pensa que as outras vão gostar assim também. Carla, E que não é... o que é que as mulheres falam? Tu que É uma tens ao grupo de mulheres que falam sem tabus? As minhas amigas não Sim. falam. Não falam? As minhas amigas falam ainda com muitos tabus. Ou seja, de mim já não pensam nada, porque dizem, Luca, tu falas daquilo que te apetece e blá blá blá. E eu estou um pouco borrifando, porque eu acho que outra coisa que tem a ver com o facto de as mulheres não falarem abertamente sobre elas, tem a ver, se calhar, com o facto de não se aceitarem enquanto o corpo que têm. Porque não é de ser uma mulher que está bem resolvida com o seu corpo, não tem que ter, acho que não tem que ter tabus, porque aceita-se como ela é, sabe o que é que ela gosta, tem prazer, e tem que falar abertamente com a pessoa com quem está. Olha, eu gosto disto. Enquanto as mulheres e os homens desta vida não disserem, não é dar instruções, mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, não é nesse sentido, mas falar abertamente, nem que seja dar a rapidinha no fast sex e depois bora lá falar. Quiserem falar. Era aí que eu ia chegar. O problema da autoconfiança é, sem dúvida nenhuma, o problema maior, pelo menos das mulheres que me procuram, e de tudo aquilo que se fala em relação à autoestima feminina. Tem sempre a ver com a relação de forma como as mulheres se percepcionam. E portanto essa falta de autoconfiança depois implica falta de confiança para falar com as outras pessoas, seja o marido, seja as amigas. Portanto há sempre uma condicionante enorme, porque faz parte da sua existência, ou seja, eu estou aqui presente e as pessoas estão a olhar para mim e estão-me a julgar. Mas por acaso, em relação àquilo que estavas a dizer das pessoas aprenderem sexualidade com pornografia, eu por acaso aprendi o que era o clítoris com pornografia. Foi num filme pornográfico. Foi aos 13 anos, acho eu, mas foi num filme pornográfico. Mas será que também não aprendeste algum dos teus fetiches com essa mesma pornografia? Não tenho fetiches, não tenho assim nada. Quer dizer, não. Nos filmes já realizei muita coisa também. Vão sempre com duas mulheres ao mesmo tempo. Se calhar esta fantasia tão recorrente também não poderá vir daí. Não é isso. O que eu estou a dizer é que, por acaso, ou por sorte,
o filme que eu vi era sobre uma terapeuta sexual que ensinava aos homens onde é que eram os sítios, os pontos erógenos das mulheres. Por acaso. O filme pornográfico fazia exatamente, isso. nos anos 70, estás a ver? Bem educativo. Exatamente, por isso é que eu estou a Agora dizer. já não é Há assim. filmes mais educativos. Carla, educativos que tu outros. vês filmes pornográficos? Às vezes. Hum. Às vezes vejo, sim. Mas gostas? Excita-te? Gosto, claro que sim. Mas apenas heteros. Não, porque há quem diga que a pornografia está feita para os homens e é por isso que se calhar as mulheres não se disparate. sentem muito estimuladas com isso. História, eu tive um namorado em que a gente excitava-se bastante a ver filmes pornográficos. Não vejo qual seja o problema. De todo, não. Muito bem, vamos deixar então o contacto da Carla para todas as E outra pessoas. coisa. E outra coisa, Obrigado, em relação às relações de sexo, fast sex, também são úteis. Não pensem que só porque fazem coisas voláteis que não valem a pena. Sim, valem a pena para experimentar e para espairecer e para desanuviar. Porque agora tem essa possibilidade. Mas, obviamente, que o que constrói melhor uma pessoa e uma relação é uma relação com o outro cada vez mais profunda. E isso é que se deve procurar. Olha, temos que acabar o programa. Quero-te agradecer. Obrigado. Para as pessoas que querem fazer perguntas, querem falar mais com o Rui Simas, saibam que ainda o podem fazer. Nós vamos dar 5 minutos em podcast para esta emissão para resolvermos aqui umas coisas com o Rui Simas. Ainda há 2 ou 3 perguntas, até porque o assunto é bastante quente. E há perguntas para responder aqui do Facebook. Podem ligar 707 200 330. Nós estamos de volta amanhã, a esta mesma hora, já a seguir. Pedro Costa.